Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo não da parte de homens. Forte isso, hein? Por intermédio de homem algum, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, as igrejas da Galácia, graça a vós outros, e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Quando nós analisamos a palavra de Deus, nós podemos compreender algumas coisas que estão escondidas na palavra. Quando nós lemos esse prefácio, que não é um prefácio, é uma saudação, e se você conhece a Paulo, você vai ver que não é a saudação de Paulo comum, não é a saudação comum de Paulo, porque quando ele sauda a igreja, ele se alegra com as pessoas. Eu estou alegre com vocês, eu vos amo, eu isso, eu aquilo. Mas agora aqui ele faz uma saudação meio estranha, uma saudação diferente, uma saudação onde ele não, ele já chega dizendo: eu, o apóstolo Paulo, não da parte de homens. O que eu entendo aqui é que ele está numa defensiva, ele já está se defendendo de algo, ou ele está começando a construir algo. E nós vamos construir algo essa noite aqui nesse lugar. Nós vamos construir algo em nossas vidas esta noite, porque nós vamos entender que isto que Paulo está falando aqui nesta carta, ela serve para nós muito bem nos dias de hoje. Por que Paulo começa essa saudação diferente? Nós podemos entender que por essa saudação que ele estava já, com o seu espírito pegando fogo por algo que estava acontecendo. E isso era forte. Por que forte? Porque ele tinha recebido notícias de que nessas igrejas, porque esta carta ao Gálatas não foi uma carta somente para uma igreja, mas foi para pelo menos 2, 3 igrejas ali. E ele ouviu notícias de que nessas igrejas estavam acontecendo algumas coisas erradas. E estava levando as pessoas a saírem da igreja. E o pior ainda, as pessoas que estavam saindo da igreja, elas estavam abandonando a fé em Cristo, e estavam voltando às suas velhas crenças. E alguns ainda, além de não voltar, de saírem da igreja, e não voltarem para suas velhas crenças, começaram a ir para outros lugares, a frequentar outras igrejas, outras crenças, outras coisas diferentes daquelas que Paulo já os havia ensinado. Paulo já tinha estado ali, foi ele que fundou essas igrejas. Ele gastou tempo para fundar as igrejas, ele gastou tempo para ensinar as pessoas que congregavam naquela igreja, ele gastou tempo para levantar um líder àquela igreja. Acontece que essas igrejas, elas tinham tanto judeus como gentios. Judeus convertidos a Cristo. E gentios. E quando Paulo sai, que ele vai para estabelecer igrejas em outros lugares, algumas pessoas que já estão há tempo ali dentro da igreja, pessoas que estavam ouvindo ele falar, começaram a ouvir vozes estranhas, começaram a escutar vozes que não deveriam estar escutando, e essas vozes partiam dos judeus que estavam ali na igreja, até numa forma de convertidos junto com Paulo. Mas quando Paulo sai da igreja, eles começam a ensinar as doutrinas judaizantes àquele povo gentil que ali estava. E daí eles começaram a impor a essas pessoas que elas deviam se circuncidar, que elas deviam praticar os rituais
que os judeus praticavam, os rituais que eles aprenderam lá com Moisés, lá no Velho Testamento, lá no princípio de todas as coisas. Rituais estes que Paulo já tinha ensinado para eles, que eles estavam livres, que eles não precisavam mais praticar. E sabe o que aconteceu? O grande problema é que as pessoas começaram a dar ouvidos a estas coisas. Sabe qual é o grande problema? Quando os irmãos começam a ouvir os irmãos e param de ouvir aquele que está estabelecido sobre a vida deles. Paulo era o pai deles, Paulo foi quem os ganhou, Paulo foi quem os estabeleceu. Mas eles começaram a ouvir os seus irmãos, nem o líder que estava sobre a igreja eles estavam ouvindo mais, que Paulo estabeleceu para cuidar daqueles irmãos. Mas eles começaram a ouvir uns aos outros, e sempre corre uma fofoquinha, né? Sempre corre uma palavrinha boba, né? Ah, o pastor isso, ah, a pastor aquilo, ah, aquele irmão lá não sei o quê, eu acho, né? E Paulo aí, eu posso entender assim como uma fúria santa, porque ele estava furioso, eu posso entender isso pela maneira dele fazer essa saudação. Ele escreve esta carta de 6 capítulos para tratar essa situação. A cidade da Galácia, ela tem 2 fontes de origem. Uma das fontes está na Europa, dos galeus que saíram da Europa e vieram se estabelecer ali na terra de Canaã. E criaram uma cidade chamada Galácia. E existe uma outra Galácia, que os romanos, um pouco mais distante dessa, criaram essa cidade de Galácia. Foi os romanos que estabeleceram essa cidade. Não se sabe ao certo, pelos estudiosos, qual dessas Galácias Paulo estava escrevendo, apesar que há algumas pistas, podemos dizer assim, por causa das igrejas que Paulo escreve, junto com que esta carta vai acabar passando por essas igrejas também, né? Umas 2 ou 3 igrejas a mais, que passa ali, então talvez seja essa Galácia formada ou criada pelos romanos. Então Paulo escreve esta carta por causa da inconstância dessas pessoas que estavam congregando nessas igrejas. Pessoas que estavam dentro da igreja, mas estavam ouvindo vozes estranhas, ou tendo um evangelho diferente do evangelho verdadeiro, né, que Paulo vai combater aqui em sequência. Diz o capítulo 6 assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Sabe quem são esses? São aqueles que vêm dar pitaco na tua vida e querem dizer assim: ah, não é bem assim não. Não é preciso falar, ah, pastor, não é desse jeito não, o pastor está enganado. O pastor está enganado. Ah, é para dar o dízimo desse jeito? Não, o pastor está enganado, o pastor entendeu errado. O dízimo dá só do prolabore. Aí a empresa começa a ter problemas, dificuldades, começa a ter, né, perder freguesia, começa a não receber o que vende. Aí vai para Deus, porque Deus é o culpado. Meu Deus, vou voltar aqui para a palavra. Ei, Jesus. Deixa eu me segurar aqui. Não sei porque vocês ficaram em silêncio, mas tudo bem.
Então, ele se admira deles porque eles deixaram tão facilmente o evangelho e já começaram a ouvir, né, um evangelho de pessoas que não tinham autoridade para estar falando com eles, para estar ensinando, que não tinham conhecimento, né? Paulo era um homem cheio de conhecimento, mas nós vamos ver logo em sequência que ele não vai usar esse conhecimento para ensiná-los. E vocês vão descobrir o porquê, porque ele não usou esse conhecimento todo. Aí ele continua no 8 ali: mas ainda que nós ou mesmo um anjo vindo do céu vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja o quê? Anátema. Assim como já dissemos e agora repito: se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Anátema, o que é anátema? Você vai buscar no dicionário, o dicionário vai dizer assim, que anátema é uma pessoa amaldiçoada por Deus. Eu peguei um dicionário que ele foi mais além ainda, que as pessoas, além de ser declarada anátema, ela tinha que ser retirada ou expulsa da igreja. Forte isso, não? Então o que ele diz aqui? Qualquer pessoa que te ensine um evangelho mais fácil, né? Muita igreja está ensinando evangelho fácil, o evangelho que pode tudo, né? Evangelho da graça, da sua abundante graça, melhor dizendo, né? Porque o evangelho da graça nós pregamos, mas da abundante graça, né? Onde que nem vou falar. Continuando 10 ali. Aqui ele vai defender aquele evangelho que ele recebeu de uma fonte que ele disse lá no comecinho, lá, que ele já vem se defendendo, né? Ele diz: eu apóstolo, não da parte de homens, porque ele combate, né? Subliminarmente, aqui podemos dizer assim, ao apóstolo Pedro, porque Pedro declara na sua epístola que aquele que é apóstolo é somente aquele que viveu e viu Cristo subir ao alto. Quem que ele queria atingir aqui? Paulo viu isso? Não, porque nesse tempo ele estava, né, se preparando para perseguir a igreja. Então ele diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Paulo diz aqui que ele não prega o evangelho do conhecimento, que não é um evangelho que ele recebeu de homens, que não é segundo o homem, porque ele não recebe de homens, mas ele recebe de Jesus. O que ele está pregando é o evangelho da revelação. O que Paulo está dizendo aqui, que ele não conhecia o evangelho de homens, porque Paulo foi instruído por Gamaliel, um dos melhores, né? Oi? Um dos melhores ou um dos maiores mestres da sua época. E Paulo foi instruído por ele. Paulo teve todo o conhecimento dele. Paulo chega a dizer que ele era maior do que todos que tinham esse conhecimento, porque ele foi o melhor aluno de Gamaliel. Então ele diz assim: esse evangelho, eu recebi o evangelho da revelação, mas
não é que seja um outro evangelho, mas é a revelação escondida no evangelho, o qual o próprio Cristo falou, né? Que muitas coisas não seriam reveladas a todos, né? Que a Bíblia diz assim que para nós termos o conhecimento ou a revelação de tudo na Bíblia, nós temos que ser meio loucos. E ser louco é ser cheio de fé, é fazer coisas que até mesmo a gente duvida, mas a gente vai e faz. Eu estou sendo louco aqui hoje. Porque não é meu jeito de pregar. Não era nem para estar pregando, porque se eu fosse olhar meu passado, eu estava sentado lá no último banco lá. Cuidado, você que está aí atrás, Jesus vai te pegar aí. E quando ele pega, ele é brabo, gente. Fui ameaçado. Só estou aqui porque eu fui ameaçado. Na verdade, eu me levantei da cadeira porque eu fui ameaçado. Agora eu estou aqui porque eu adoro isso. É minha paixão, ensinar a palavra de Deus. Eu não sou um pregador, eu gosto de ensinar. Onde nós paramos? No 10, li o 10, né? Vamos lá. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus, ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Olha que interessante esse aqui, né? A tradução nos diz que ele era servo de Cristo. As pessoas querem que a gente sirva a elas. Na verdade é uma chamada para nós devemos servir as pessoas, porque a Deus nós somos filhos. E nós temos que entender isso, porque ainda que somos filhos de Deus, Deus nunca nos chamou de servos. Leia a Bíblia para você ver. Deus nunca nos chamou de servos, mas ao contrário, né? Ele diz lá que a todos aqueles que receberem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, se tornam filhos, ou melhor dizendo, Ele lhes dado o poder. Nós temos um poder em nós de nos tornarmos filhos. Então Ele é nosso Pai. Se Ele é nosso Pai, não podemos ser servos dEle. Procura no dicionário, quer dizer servo. Servo quer dizer assim, aquele que não tem herança, aquele que é o menor de todos, aquele que é sujeito a todos, aquele que não manda ninguém, mas ele obedece a todos. Eu não sou servo, sou filho. Tem algum servo aqui? As igrejas insistem em pregar servos, porque Paulo diz que ele é servo, mas Paulo não diz que ele é servo dos homens. Paulo diz: eu sou servo de Deus, e nós só nos tornamos servos de Deus por vontade própria, porque Deus não nos chama para ser servos. Nós somos filhos, nós temos direito à herança. Nós temos direito à herança. Você tem direito a uma herança. Eu não sei se você está acreditando. Eu não sei se você está acreditando. Gente, a Bíblia diz que tudo que nós queremos, Jesus conquistou. Meu nariz hoje está uma beleza. Jesus conquistou na cruz do Calvário. Sabe o que é tudo? No grego, tudo quer dizer tudo. No grego, tudo quer dizer tudo. Eu sou louco, né? No hebraico também, tudo quer dizer tudo. No aramaico, tudo quer dizer tudo. Não precisa eu ir lá no russo. Já está tudo dito aí. Tudo é tudo, gente. Nós temos direito a tudo. Você está enfermo, você tem direito à cura. Você está com problema financeiro, você tem direito a prosperar.
Você tem dificuldade em qualquer área da sua vida, você tem direito a ser abençoado. Quando nós entendemos isso, não aqui, mas aqui, nós vamos começar a viver uma vida diferente. Uma vida onde os problemas vão surgir, porque nós necessitamos dos problemas, porque são eles que nos lançam para o alto, são eles que nos fazem subir um degrau maior. Mas quando nós entendemos que nós somos filhos e temos direito a tudo, não são os problemas que vão nos impedir, não. Os problemas serão resultado da nossa adoração a Deus ali na frente. Quanto antes eu superar o problema que se levantou em mim, antes eu vou poder olhar para os céus e glorificar a Deus o Pai, porque eu venci mais alguma coisa. Eu cresci, eu fui estabelecido num lugar mais alto. Então nós temos que entender, quando a Bíblia fala algumas coisas, não podemos ler a Bíblia como um livro qualquer, porque ela está cheia de revelação. Aí ele continua: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem aprendi de homem algum. Já falei sobre isso. 13, porque ouvistes qual foi o meu proceder, outrora no judaísmo. Olha, ele falando da vida passada dele. Como sobremaneira persegui eu a igreja de Deus e a devastava. Meu Deus. E era, feroz o homenzinho. Devastava mesmo. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade. Então ele tinha entendimento melhor do que todos. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios sem sentença. Não consultei, nem subi a Jerusalém, para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Veja que o que ele diz, Jesus se revela a ele, e ele não vai aos apóstolos, ele não vai a Jerusalém consultar os apóstolos, a saber como é que não é, como é que é isso, como é que é aquilo. Não, ele vai para o deserto, ele vai se encontrar com Cristo. Ele vai se encontrar com Cristo. Sabe qual é o nosso problema? No menor evento que acontece na nossa vida, nós corremos para os homens, a buscar conhecimento humano, a buscar entendimento humano, a buscar conselho humano. Paulo, ele não vai, ele diz: eu corro para a Arábia Saudita, para o deserto. Ele foi para o deserto, e lá Deus revelou tudo o que ele precisava saber. Foi revelação. Aí sim ele volta para Damasco, a sua cidade. Então veja aqui, não consultei carne e sangue. O que quer dizer isso para nós hoje, gente? Nós temos um líder espiritual sobre as nossas vidas. Eu gosto muito do serviço do coach. Não falo só na área financeira, em todas as áreas. Eles estão estudando para isso, se preparando para isso. Mas eles não podem dar pitaco naquilo que é espiritual. Eles podem te ensinar regras humanas. E você, com regras humanas, você vai prosperar. Só que quando você busca o conselho espiritual, você vai prosperar também. Só que assim, se é que você está entendendo. Você vai prosperar, mas vai prosperar assim, Não funciona aqui. Só metade, Gente,
Nós temos que parar de buscar regras humanas para viver nessa terra. Sabe por quê? Nós somos filhos de Deus, não pertencemos mais ao sistema deste mundo. Nós pertencemos a um sistema superior, um sistema mais acima, um sistema. Ei, 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 ei. O sistema que nós pertencemos, nós não somos atingidos por leis que nos põem para baixo, ou que nos roubam, ou que não nos dão direito algum. Nós não somos surpreendidos por coisas que acontecem que nos roubam aquilo que nós temos. O grande problema nosso é que nós temos muito conhecimento do sistema do mundo, mas deixamos de buscar a revelação na palavra de Deus, porque ler a Bíblia todos leem, conhecer a Bíblia até o diabo conhece, mas ter revelação da Bíblia é só para aqueles que têm fome, aqueles que têm desejo, aqueles que buscam, aqueles que querem. Não é para qualquer um. Deus não vai se revelar para qualquer um. Deus só vai te dar se você demonstrar sede, se você demonstrar fome, se você querer, se você, meu Deus, se entregar totalmente a Ele. Não consultei carne e sangue. Aquele que é ligado nos céus, ele não precisa consultar humanos, pessoas com sabedoria humana. E entenda uma coisa: nem todo mundo que diz eu sou evangélico, eu sou cristão, ou sou aquilo, ele tem autoridade para falar sobre a sua vida. Veja o que estava acontecendo aqui em Gálatas. Nesta carta aos Gálatas, na cidade de Galícia, as pessoas deixaram de ouvir a Deus e começaram a dar ouvidos a homens, pessoas entendidas, porque o judeu, se você for discutir a Bíblia com ele, se você não estiver preparado, sai correndo. Eu vi na internet uma mulher, o primeiro-ministro declarou, leu um versículo bíblico lá para falar da guerra. A guria postou embaixo agora, querem usar a Bíblia. Gente, já tinha 700 e poucas mensagens dizendo para ele: guria, que você está na lua, está em outro mundo, você vive aonde? Você conhece a Bíblia mesmo? Porque a Bíblia somos nós, é a nossa história, é o nosso livro de história, é o nosso dia a dia, nós vivemos. Entrou outros lá dizendo assim: nem mesmo aquele que não é judeu praticante, ele vive com a Bíblia. Ele vive a Bíblia, porque a Bíblia é eles. É a história, é a vida deles, né? Nem sei que horas são. Paulo vai a Jerusalém, Síria e Cilícia. Decorridos 3 anos, não é aqui que eu quero falar. Paulo, então, pega essas pessoas e começa a ensinar tais coisas. Igreja, nós precisamos entender as coisas em cima da palavra de Deus. Nós precisamos começar a estudar a Bíblia, não ler a Bíblia, né? Esquadrinhar, como é que o apóstolo fala? Esquadrinhar a Bíblia, né? Tem gente que não sabe nem o que é o esquadro, né? Esquadrinhar a Bíblia, nós precisamos estudar a Bíblia. Ler um trecho somente não vai nos ajudar em nada. O que nós precisamos é ler e
Meditar. Deus fala a Josué: medita nesta lei 1 hora por dia e você vencerá. Hã? De dia e de noite, mas é muita coisa. Dia e noite, dia e noite. Infelizmente hoje nós temos Bíblia para acumular pó em casa, para amarelar o Salmo 91, porque o sujeito não tem a revelação do reino ainda, daí tu abre o Salmo 91 achando que vai proteger ele à noite. O cara prega uma Bíblia lá na empresa, porque minha proteção aqui, pá! Sabe o que são essas coisas? São coisas adquiridas de evangelhos estranhos, de religiões estranhas. Há muita coisa dentro da igreja provinda de religiões estranhas. Há muitas igrejas aí fazendo rituais de religiões estranhas. Inventando coisa, não precisa inventar coisa, está tudo aqui na Bíblia. Não vou bater que vai quebrar. A minha Bíblia é eletrônica. Está tudo na Bíblia, gente. O pastor Arlindo dá cada murro, né? Pá, pá, né? Está tudo na Bíblia, está tudo escrito na Bíblia, está tudo inserido na Bíblia. Mas o que acontece conosco? Nós não temos a revelação na palavra de Deus. Por que não temos revelação na palavra de Deus? Porque não temos intimidade com aquele que escreveu a Bíblia. Nós não temos intimidade. Gente, nós precisamos ter intimidade, porque a Bíblia, ela é sujeita a modificações. Tem uma igreja aí, não posso falar o nome, que tem um monte de santo assim no altar. Eles estão reescrevendo uma Bíblia, num formato ideal para o povo deles. E eles falam assim: nós somos a igreja verdadeira, porque foi o apóstolo que abriu, com ordem de Jesus Cristo. Beleza, a nossa foi aberta por ordem de Deus. Quem é maior? Deus mandou nós abrirmos. Deus nos deu a direção, Deus nos deu o propósito, Deus nos deu a condição, porque nem condição nós tínhamos. Deus levantou um grupo de loucos e vamos lá. 10 meses. Honra de quem? Honra dele. Porque nós não tínhamos condição, nós não sabíamos nem o que ia fazer. Quando derrubaram essa parede aqui, teve alguém lá em casa que estava morrendo, estava infartando. Se não der certo, como é que eu vou erguer? Onde eu vou comprar aqueles blocos? Quebrou a metade, mais da metade. Ai, meu Deus. Daqui a pouco, não. Deus é comigo. Deus é minha fortaleza. Deus, eu vou conseguir. Vai dar certo. A coisa vai funcionar. É desse jeito, gente. Quando nós temos a revelação, nós podemos até ficar dodóizinho um pouquinho, mas daqui a pouco não, eu sou assim, eu sou forte naquele que me fortalece, eu posso naquele que me dá poder, eu faço naquele que me ajuda. Tem alguém crendo aí, gente? Vocês não... não falei nenhuma vez hoje, tá? Vocês não estão entendendo? Oxi. Vocês não estão entendendo. Gente, nós não podemos ser como este povo aqui, que se deixou levar. Eu vou declarar algo sobre a tua vida. Escute esta palavra. Não essa de hoje, mas a palavra que é pregada nesta casa. E você vai ver a tua vida totalmente transformada. Porque aqueles que deixaram de ouvir... estão passando dificuldade. E eu não estou falando dos que estão lá fora, não. Não fique olhando para quem está lá fora, não. Porque tem gente que está dentro e não está ouvindo. Eu declaro que teus ouvidos sejam abertos agora.
Os teus ouvidos começam a ser abertos agora para o evangelho da verdade, para o evangelho da revelação. Eu declaro que teus ouvidos são abertos agora. Eu declaro uma unção de paternidade sobre a tua vida. Eu declaro uma unção de paternidade sobre a tua vida, rompendo com todo o sistema do mundo, todo o sistema do mundo. Sabe quando a igreja fala do mundo, quando a Bíblia fala do mundo, ela não está falando do mundo lá fora, mas ela está falando do sistema do mundo. E a Bíblia diz que nós não podemos ser amigos desse sistema. Infelizmente tem crente que não sabe se é crente ou está lá no mundo. É crente, está no mundo. Será que eu sou crente ou eu estou no mundo? Porque se eu sou crente, eu sou crente. É aquilo que que Paulo diz, né? Que nós temos que apresentar a Deus os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. O que é isso, gente? É abandonar o sistema do mundo. As pessoas dizem assim: uma musiquinha do mundo não tem nada a ver. Tem não? Não tem não. Tem não. Você sabe onde foi feita essa música? Você sabe para quem ela foi consagrada? Sabe que foi para Jesus? Tem gente no mundo falando umas coisas estranhas, gente. Tem uma pastora evangélica, São Paulo, está na internet lá. Se você pesquisar, mas não vai seguir o conselho dela. Ela diz assim: se você é homossexual, não tem problema nenhum, meu filho. Você chega a Jesus. Você é lésbica, não tem problema nenhum. Você chega a Jesus. Você vive um casamento homossexual, não tem problema não. Viva com Jesus. Se você usa cocaína, não tem problema. É só viver com Jesus. Se você usa maconha, daí ela foi fundo nessa. Apresente a Jesus. Ela mandou consagrar a maconha, gente. Porque quando nós apresentamos algo para Jesus, consagra. Vocês vão... ela é muito bonita, ela. Cabelo rapado, tudo cheio de algumas coisas que as pessoas gostam de fazer, mesmo estando dentro da igreja. O braço dela não dá para ver que cor que é o braço dela, porque é preto de tatuagem. Preto. Cabeça inteira, orelha, aqui, pescoço. Não começou no rosto ainda, mas ela vai fazer. Não vai parar, ela vai fazer. Porque é só apresentar para Jesus. Tudo certo. Tome cuidado, gente. Tem coisas no mundo que parecem ser boas, mas não são para nós. Paulo, o que ele diz? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não condeno. Eles têm que ter um jeito de viver, não tem? Mas nós temos que ter o nosso jeito de viver. E uma última coisa, que eu acho que está aqui, eu não li. Não li. Deixa eu ver. Está aqui, revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detenção. Não consultei carne e sangue. Até minha Bíblia está errada aqui. Faltou o no detenção. Então, revelar seu Filho em mim. Vamos ler um antes, 15. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer. Era isso aqui que eu queria ler. E me chamou pela sua graça. Aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, sem detenção. Não consultei carne e sangue, nem subi a Jerusalém. Tá bom, até aqui. O que Paulo fala? Paulo, ele diz assim, que para a revelação do Evangelho,
ele foi chamado no ventre da sua mãe. Ele, depois desse chamado, ele viveu fora do propósito, apesar de que ele se considerava de Deus. Mas ele estava fora do propósito, e ele entendeu, quando ele foi revelado o Evangelho, que ele não foi chamado para o conhecimento que Gamaliel deu para ele, mas ele foi chamado para a revelação da graça de Jesus Cristo, ou do Evangelho da graça de Jesus Cristo. E aqui que a coisa pega, porque queira você ou não, você foi chamado no ventre da sua mãe. Queira você entender ou não, você foi chamado no ventre da sua mãe. E não foi chamado por este tempo que talvez você viveu no mundo, viveu desarraigado, viveu no submundo, viveu fora do seu propósito. Mas você foi chamado para este tempo. Eu declaro, o tempo do teu chamado chegou. O tempo do teu chamado chegou. E esse tempo é para os filhos. Quem é filho aqui? Quem é filho? Quem não levantou a mão? Você tem dúvida de que você é filho? Quem é filho aqui? Quem é filho? Se coloca em pé então.